Oiê! Estou cá num frio da bexiga, gente. E olha o presente que eu ganhei da minha madrinha. Naquela imagem, ele não parecia ser esse rosa bebê que eu gosto. Eu adoro esse tom de rosa. E aqui tá minha mão protegidinha. Um frio que provavelmente madrugada deve ter caído para 0 grau. O carro de manhã tava cheio de gelo. Eu não vi, mas me contaram. Quisera eu poder levantar, sair, não é? Para ver essa geada toda, mas algumas coisas me impossibilitam. Levantar e esfriar o corpo dói. Depois deitar até o corpo esquentar, vai doer as dores que eu tenho. Fazendo a continuidade do vídeo de ontem, neste vídeo, tá? E para começar, eu vou pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, não esqueça, comente, compartilhe. Esse canal aqui é um canal que trata de todos e diversos assuntos, incluindo vlogs sobre a minha vida. E se você já é inscrito, deixa o seu like desde o comecinho já, tá bom? Bem, ontem eu fiz uma abordagem geral sobre câncer de mama e aposentadoria. Impossível não falar dessas duas coisas sem comentar a perícia médica. Tcharam! Gente, sinceramente, eu não sei como são os peritos de determinados lugares do estado de São Paulo, porque já teve uma amiga minha que disse assim: Zaira, aqui os peritos não são tão rudes. E eu fiquei vibrando de alegria pelas amigas que são inscritas aqui do canal e precisam passar por perícias médicas em São Paulo. Não sei se é bondade da parte dos peritos ou se o governo de São Paulo trata ali com mais rigor. E o paulista, ele tende a ser mais esperto quanto aos seus direitos. Esse é só um chute meu, tá, gente? Porque se nós começarmos a sermos humilhados e buscarmos nossos direitos, essa prática ridícula que alguns avaliadores do INSS fazem durante a nossa perícia, cairia por terra. A começar, eu vou citar um exemplo bem próximo de mim, em que essa pessoa foi para uma perícia, o médico mal olhou na cara e, sabendo do câncer, sabendo que teria meses de quimioterapia, depois cirurgia, depois radioterapia, teve a pachorra de dar 90 dias de atestado. O que você faz com 90 dias de atestado? Se grande parte das mulheres precisariam bem mais do que esses 90 dias para assimilarem essa enxurrada de coisas que acontece quando se é diagnosticado com câncer. Homens também. Vejam, eu disse que, sob o meu ponto de vista, existe no Brasil uma espécie de seita, uma espécie de máfia
cuja intenção é: você, homens e mulheres, tá, gente? Você teve câncer de mama? Você fez esvaziamento axilar? Então, você ficou com sequelas? Briga que tem direito à aposentadoria. Isso que eu estou vendo se formar vamos fazer o máximo possível para que não tenha corte embaixo da axila, mesmo que a gente retire o linfonodo sentinela pela própria cirurgia do corte da mama. Para quê? Quem não sabe o que é esvaziamento axilar não vai atrás dos seus direitos e não vai atrás de querer receber e ser aposentado, afastado ou readaptado por tal razão. Falta de informação mata a gente. Falta de informação nos transforma em paus mandados. As pessoas decidem pela gente. A falta de conhecimento nos leva, inclusive, ao médico sentar. Gente, não estou falando mal de médico, tá? Eu estou falando que eu estou percebendo isso se intensificando e criando raízes no Brasil. Independente da preocupação se essa mulher vai desenvolver um câncer posteriormente, vai precisar de outra cirurgia, como uma amiga minha que fizeram um teste, depois de 15 dias mandaram ela para fazer cirurgia de novo para esvaziamento axilar. Tem cabimento uma coisa dessa? Na minha cabeça não tem. E eu estou observando que é uma coisa que está se concretizando e se espalhando, criando raízes no Brasil para evitar a busca nossa por direitos. Afinal, como eu disse no vídeo anterior, dor, sequelas, potencialização de depressão, de crises do pânico, potencialização de determinadas síndromes psicológicas, psiquiátricas que nós temos, psicológicas que nós temos, exigem, gente, mais ainda de uma mulher que já é super heroína. E colocam essa mulher numa situação extremamente desconfortável, porque se ela é dona de casa, ela não informada que pode desenvolver linfedema até 15 anos depois do esvaziamento. Isso é um depoimento de uma menina que escreveu da mãe dela, num dos comentários do canal, depois de 15 anos desenvolveu linfedema. Tem um outro relato em comentários também, depois de não sei quantos anos desenvolveu linfedema. Por quê? Os cuidados para não desenvolver o linfedema inclui, dentre todas, eu vou citar um micro exemplo, não carrega nada acima de 2 quilos. Na fila para uma consulta médica, eu encontrei com um homem que teve câncer de mama, esvaziou tudo, fez a raspagem toda, etc e tal, e ele trabalha no pesado, gente. Ele é pintor, ele instala aquelas coisas de gesso na parede, aqueles relevo, e trabalha braçal, um trabalho braçal. Ele não sabia disso. E é aí que vai entrar sobre a perícia médica. Quem nunca sentiu um frio na barriga quando vai enfrentar uma perícia médica? Eu falo disso agora com mais tranquilidade, porque, gente, ter uma doença que me diminui a expectativa de vida
em decorrência da síndrome BRCA, me coloca numa situação relativamente confortável. E olha que não é tão confortável assim. Mas eu já passei por muitas perícias médicas, de município, de estado e peritos dessas áreas, gente. Os municípios, eles buscam peritos que já foram do INSS, que já foram do Exército. Para quê? E treinam esses peritos, esses médicos peritos. Acreditem ou não, eles treinam, eles são treinados para quê? Para avaliar suas expressões, suas microexpressões, seus gestos, sua segurança, seus medos e etc e tal. Já sabiam disso? Pois é. Assim como a polícia, detetives são treinados para interrogatório, quando nós somos colocados diante de um perito, nós estamos diante de um perito treinado para um interrogatório. Ali acontece de tudo. E varia também conforme posto de atendimento. Ocorre de tudo. A perícia que eu dei o exemplo do médico que sabe que um câncer não 3 meses, impossível tratar, foi no estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de Barretos. Certo, eles sabem de todas as doenças, ou fingem que sabe, né? Porque como eu disse para vocês, se um que não é especialista te reprova, você vai no Ministério Público, você vai na Defensoria Pública e solicita uma perícia por um médico especialista. Voltando. Os peritos, alguns se sentem verdadeiros reis da cocada. Por quê? A partir do momento em que você entra na sala, ou a partir do momento em que você entra no órgão, você já está sendo visto. Tem câmeras por todos os lugares. Quem me garante que ele não observa a gente um pouquinho antes pela câmera? Vai saber o que passa na cabeça de alguém que carimba sua testa com um negativo e recebe uma bonificação final do mês ou final do ano. Em se tratando de dinheiro, eu até lembrei daquela música. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, certamente não se aplica a esses peritos. No município, eu passei por perícias. Uma, em especial, foi a mais vexatória de todas. Desencadeou em mim uma crise de pânico que não passou por nada. Eu voltei vomitando, eu fiquei sem comer, eu fiquei com dor de cabeça, minha pressão arterial foi lá em cima, porque ele queria um gesto meu, ele estava esperando um gesto meu que, gente, pudesse favorecer ele a escrever ali o seu relatório. Ah, tem um outro detalhe. Não pense que você vai chegar e entrar, ser chamada por ele, né? Ou pela secretária, mas normalmente você tá num lugar amplo, depois você é levado por uma salinha e lá você escuta o médico te chamar. Não espere você ser recebida com um sorriso no rosto.
porque parece que eles chuparam uma coisa tão azeda e tão amarga que durante eles estarem ali no trono, é impossível a afetividade, a empatia com quem vai ser periciado, vírgula, tem exceções. Na última perícia, eu tava com tanta dor, tanta dor, tanta dor. E tão dopada, porque sim, vocês sabem que medicação que eu tomo me dopa, que eu entrei na sala, sentei e lá ele não falou nem bom dia, nem boa tarde. Ele ficou mexendo o pé sem parar e eu fiquei olhando para ele. Ele me fez ficar lá de 55 minutos a 1h05. Ele escrevia, fez 3 perguntas muito específicas e o resto do tempo ele ficou me analisando. Parece que nós acabamos de matar alguém e fomos pegos em flagrante. E não tem como você negar. É essa situação que eles nos colocam. Colocam o trabalhador, que tá dependendo ali, sabe? Esse perito, eu já tinha passado por ele algumas vezes. E ele é assim. Então, eu falei assim, mas gente, pra que tanta maldade no coração de alguém? Por que ele é assim? Por que fazer isso com alguém? Não é? Pra que tudo isso? Digitei o nome dele, eis que ele trabalhou 6 meses como perito. 6 meses como perito no INSS e trabalhou servindo a aeronáutica. Esses são os piores. E aqui vai os conselhos, beleza? Beleza. Se inscreve, deixa o seu like, compra o livro, gente, o câncer de mama não é rosa. Se inscreve no canal para o canal crescer, tá bom? Aqui vai algumas dicas que eu aprendi a duras penas, mas por observação, porque a minha formação é impossível ser tirada de mim. Eu faço leitura de imagens. E o que é que eu percebi em relação a isso? Eu não precisei fazer nada. Por quê? Porque eu como unha. Raras vezes eu deixei minha unha crescer. Porque eu não tenho o hábito de pintar minha mão. Não tenho o hábito de pintar meu pé. Eu não tenho muito hábito, né, gente? Vocês sabem, de ficar extremamente maquiada, etc, etc e tal. E sou uma pessoa extremamente introvertida. Acreditem. Tem momentos de extroversão, como quando eu gravo o vídeo. Como quando eu estou próximo de alguém que me faz muito bem. Aí eu falo, me solto, mas tem que ter aquele elo. Entrei desde a primeira vez em perícias, com cara de poucos amigos, e me dispus a responder única e exclusivamente o que o médico perguntou. Por quê, gente? Depois que passou algum tempo, eu descobri que o médico perito, ele não quer saber nada
além daquilo para o qual você está pedindo. Dispensa, auxílio, auxílio doença e aposentadoria. Ele quer aquilo específico. Então, se você teve um câncer de mama e você está com problema do esvaziamento axilar, sua dor é crônica, você não vai falar que quando você está andando, se você não tiver isso no seu atestado médico, no seu relatório médico, você não vai começar a falar, eu tenho muita dor de cabeça. E isso me prostra muita dor de cabeça. Ele não quer saber da sua dor de cabeça. Ele quer saber do que está escrito ali pelo médico. E se for mastectomia, esvaziamento axilar, é só isso. Não fale nada além disso. Quem fala demais, dá bom dia para cavalo, falava minha avó. Então não fala. Se ele tá ali e se ele já tirou o benefício de N pessoas, não é você que vai ser especial para dividir a sua vida com aquela pessoa. Eles não são empáticos, eles são treinados para isso. Afinal, quantos casos nós temos de fraudes no INSS, né, gente? A gente tem que pesar também por esse lado. Só responda o que ele perguntar. Não fala da sua família, não fala da sua dor de cabeça, não fala disso, não fala daquilo, não fala daquilo outro. Uma vez um perguntou, quem limpa a sua casa? Quem faz a sua comida? Em uma outra ocasião, eu conheci uma outra pessoa, lá em Barretos também, que foi numa perícia médica e o perito da cidade dela, que não é no estado de São Paulo, pediu para ela tirar o sapato para ele ver se a unha do pé estava feita e pintada. Ou seja, se ela tá com dor crônica, se ela tem depressão, fibromialgia, problema psicológico, problema psiquiátrico, síndrome disso, síndrome daquilo, ela não pode pintar o pé. Se ela tem depressão, ela não pode pintar o pé, na visão desse perito. Para vocês terem uma noção de até onde vai, né? E nos municípios, a coisa também aperta. Vai apertando. Por quê? Porque você é um gasto, né, para o município. Eles não percebem o que você fez até você descobrir o câncer. Eles te julgam a partir do momento que você passou a ser gasto para eles. Um dia eu contei essa história do pé para o meu psiquiatra e ele achou inacreditável. Inacreditável. Mas eu não cheguei e falei, ai, doutor, sabe? Não. Nós estávamos ali conversando, ele fazendo perguntas, porque se não fizer pergunta eu não me intrometo de responder. Médico, sabe assim, a consulta psiquiátrica, eu vou lá, o psiquiatra pergunta, eu respondo. Pergunta, eu respondo. Se eu tiver alguma dúvida, eu faço. Então, era para eu pegar um laudo. E eu falei assim, doutor, capricha nesse laudo, porque quando eu vou para perícia, quando eu sou sugada na perícia, eu saio só pensando em morrer. E aí ele falou, mas por quê?
Então eu contei o que aconteceu comigo mais de uma vez no município e ele ficou pasmo. E dentre elas, uma foi essa. Se você vai para uma perícia, esse é um aprendizado que eu tive. Gente, quando você tem uma dor crônica, quando você tem uma neuropatia periférica, que é aquela dor que a quimioterapia, algumas drogas da quimioterapia te causam, quando você tem um transtorno psicológico, psiquiátrico, me digam, sinceramente, você vai escolher a melhor roupa do seu guarda-roupa, você vai fazer uma maquiagem carregada, colocar um batom vermelho, um rímel, um olho de gatinho para chegar numa perícia? Não. Guarda isso para o dia que você estiver bem. O dia que você for fazer um programa com a sua família, que vai ser um programa alegre, porque você tem esse direito. Não é porque você tem depressão, porque você tem síndromes psiquiátricas, déficits disso, dor neuropática, dor do esvaziamento axilar, que chama síndrome da rede axilar dolorosa, ou dor na mastectomia, síndrome da mastectomia dolorosa, que você não pode fazer isso. Obviamente que você pode. Se te der vontade, você vai fazer. Isso não tira a sua dor. Mas na cabeça do perito, funciona assim. Ah, ela tá toda com uma roupa colorida, hein? Depressão. Ele faz o julgamento que muitas pessoas na sociedade fazem com quem tem depressão. Síndrome do pânico, por exemplo. Quem nunca, não é? Ah, mas você não tem depressão, você é gorda, você ri, você vive falando, mas ninguém sabe o que você passa quando você tá sozinha e os teus monstros te atormentam. Ah, você tem síndrome do pânico, mas você tá aqui, no mercado. Mas ninguém sabe que você pode morrer de fome se não for no mercado, né? Ninguém tá lá dentro da sua casa quando você chega e tá tudo trancado e você não abre uma única janela para entrar um único ventinho possível. E o sufocamento que você sente, que parece que você vai morrer. Teu coração bate, sai pela boca, dá tremelico, dá chiadeira, dá taquicardia, olha. Você treme, você gela, você tudo. Ninguém vê essa hora. O perito é a mesma coisa. Ele não vai te periciar com um olhar de entendimento e de bondade, de empatia. Oh, essa mulher hoje veio fazer perícia toda maquiada, toda com roupa colorida, o saltão aí tá 10, a unha tá feita, o brincão da argola tá batendo nas orelhas e tá tudo ótimo. Gente, não caiam nessa, tá? Não caiam nessa. Vão, de preferência, sem tomar banho. Por quê? Quando a gente não toma banho, não dá aquela agonia, aquela nhaca na gente? Então, vai assim. Eu aconselho você. Não toma banho, vai do jeito que você é, do jeito que você tá. Não escolhe roupa para enfrentar monstros não, tá, gente? Escolha roupas para você enfrentar amores, passeios, alegrias, viagens.
Não coloca aquele monte de pulseira que já chega blá, 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 blá. Porque ele vai te avaliar conforme a sociedade te avalia, conforme o empregador te avalia. Ah, câncer de mama? O que é esvaziamento axilar? Não sabe. Acha que foi lá, tirou o tumor, jogou fora e você tá zero. Pergunta para alguém não tão próximo de você se ele sabe o que é esvaziamento axilar. Não sabe. Não sabe. E se de repente você tá nessa luta porque você tem depressão, síndrome do pânico, transtorno de borderline, bipolaridade, é a mesma coisa. Se você se apresenta indo para um carnaval, numa perícia e para a sociedade, todos pensam que você está bem. Que não existem aqueles monstros lá escondidos dentro da sua casa, embaixo da sua cama e dentro do seu guarda-roupa, tudo produzido pela sua mente, pelo seu medo. E não fale nada além do que estiver lá no laudo que você está levando. Não fale nada além do que ele te perguntar. Sim, não, e não explique e justifique muita coisa. Porque na ânsia de nós convencermos essas pessoas, esses seres, de que nós estamos mal, de que nós sentimos dor, de que nós estamos incapacitados, a gente pode falar um pouquinho além da conta. Não fale. Tudo ali pode ser usado contra você. A partir do momento que você entra no órgão para a perícia. E você tendo a consciência e a sabedoria disso, você há de concordar comigo que alguns comportamentos realmente podem demonstrar outro fato que não aquele apresentado ali no seu laudo médico e no seu pedido. Não são todas as pessoas. Se você quebrou um braço, se você quebrou uma perna, óbvio que você vai ficar afastado do seu trabalho. Aí você vai, se produza, vá porque é isso. Mas eu tô aqui tratando deste assunto quando eu estou falando de câncer, esvaziamento axilar, dor crônica, fibromialgia, neuropatia, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, transtornos, isso. Nada de quebrar, tá, gente? Ai, caí, quebrei a bacia. Vou lá no médico sem tomar banho. Não, gente. Parcimônia nesse entendimento, né? Quem é o doido que vai falar para você trabalhar com a bacia quebrada? Quem é o doido que vai falar, vai lá trabalhar com gesso na perna? Não, né, gente? Parcimônia. Vai entrar pessoas aqui no canal que não tem câncer, por causa do título do vídeo. Mas, se você vai para uma perícia e se enquadra nessas coisas que eu disse, se prepare antes. Se ele se preparou para carimbar lá negativo, se prepare para enfrentar essa pessoa que tirou o direito de tantas outras. Não tenha medo, porque o direito é seu. Se não for por ele, vai ser pelo fórum, vai ser lá pelo juiz, pela defensoria pública. Mas se a gente puder tirar isso,
né, facilitar caminhos, a gente facilita caminhos. Então, gente, não tenta chegar, fazer a amiga ou amigo do perito, porque você não vai ser, não é. Ele estudou, ele é treinado para isso, ele vai olhar se você balança o pé, se você estrala o dedo, se você tá fazendo gestos que condizem que você tá extremamente nervosa. Para quieto. Uma vez eu ensinei, quando você encontrar alguém que só fala abobrinha e que não te acrescenta em nada, ou então só fala coisas negativas, vire samambaia. E como é virar samambaia, Zaira? Perguntas secas, respostas secas. Perguntas objetivas, respostas objetivas. Como é a sua dor? A minha dor é a sensação de que eu estivesse sendo esfaqueada e ao mesmo tempo queimada. Essa é a dor que eu tenho no meu braço. Um dia, o perito falou para mim assim: essa dor que você tem. Eu respondi isso. Então ele disse: e o médico falou o quê? Aí eu respondi: o médico disse que aqui possivelmente tem todo um processo de... Esqueci a palavra. E ele me olhando. Infeccioso, eu falei. E aí ele virou e falou assim pra mim: infecção não é, porque infecção é tal, 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 e tal, 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 tal. Eu virei e falei assim pra ele: eu não sou médica, tem aí no laudo do exame. Não era infeccioso, é um processo inflamatório. Todo aqui é inflamado. Onde a gente retira a mama também passa por esse processo até que a cicatrização seja ali completa e que demora, gente. Não é 3 meses, não é 6 meses, é anos para que isso cicatrize. Então, ali ele tentou me fazer uma pegadinha. Ai, porque eu olhei bem para a cara dele e falei: a médica não sou eu. Tá escrito no laudo, eu esqueci a palavra. Simples assim. Ok? Lição número 1. Escolha a maneira como você vai se apresentar diante de um perito. Segundo, só fale o que lhe for perguntado e for relativo ao que está no relatório médico, nos seus exames e no atestado, o que for. Só fale sobre isso. Terceiro, não vá emperequetado, pelo amor de Deus. Quarto, evita passar perfume forte, gente, que eu falo por mim, tá? Imagina você entrar já recendeando uma sala de uma perícia, o médico já não é bem humorado, você coloca lá, às vezes não é o perfume que ele gosta, ele já vai, olha, já vai, ó, tá? O perfume pode esperar. Quinto, não pense que ele é seu amigo, muito pelo contrário, ele é seu inimigo. Sexto, relação de empatia, de amizade, ser simpática, não. Sétimo,
já entre no local sabendo que você pode estar sendo observado. 8º, só responda o que lhe for perguntado e de maneira breve. Perguntas secas, responda de maneira seca. 10º, gente, por qualquer razão que seja, evite demonstrar tanto nervosismo como felicidade na frente de alguém que tá lá para te ferrar. Ok? Certo? Aprendi isso observando. Foi me negada a perícia já? Já, uma vez, e foi por uma vaca de uma mulher que, depois que eu tinha feito biópsia, depois que eu já sabia que eu tava com câncer, aquela vaca colocou para mim que era para eu voltar a trabalhar até o dia que eu fosse fazer os exames pré-operatórios. Imaginem um professor que trabalha com criança, com a dor da biópsia, a dor do diagnóstico, indo trabalhar. Boa coisa não vai dar. O que aconteceu? Fui reprovada, tive que pagar, com todos os gastos que eu estava tendo, eu tive que pagar professor substituto para mim, para que ele fosse dar aula que ela queria que eu desse. Eu sou destra, você usa muito o quadro. Eu imagino que ela nunca deva ter passado por isso, embora eu tenha entrado no Instagram dela e escrito uma carta para ela. E ela pagou, mas tem no meu Insta até hoje. Fui reprovada por ela. Foi marcada uma outra perícia para outra semana em outro lugar. Quando eu fui nesse outro lugar, o que me foi dito? Você poderia ter recorrido. Você poderia ter recorrido. Quando eu conseguir levar adiante esse processo de aposentadoria, certamente eu vou fazer uma carta à mão e entregar no órgão responsável, denunciando a crueldade que essa médica fez comigo, essa perita. Vai acontecer alguma coisa? Acho que não, porque ao contrário de nós, eles são muito unidos. Eles são completamente unidos. E se nós temos que passar por isso, sabe, gente, convencer que nós temos câncer, convencer que nós temos sequelas, convencer que nós mudamos completamente, que o chão saiu dos nossos pés e convencer sobre isso. Se nós tivéssemos a mesma união, falássemos a mesma língua e tivéssemos o mesmo conhecimento, isso não aconteceria. Porque aí seria equivalente. Você lá, eu cá. Bora lá. Ponto. Te negativou? Bateu o carimbo e não concedeu seu auxílio? Vá à Defensoria Pública. Vá à Defensoria Pública. Te humilhou mandando você tirar o seu sapato para ver se a sua unha tá pintada? Vá à Defensoria Pública e meta um processo nele.
começa ali o porquê foi negado. É seu direito. Por que foi negado? Qual foi a alegação? Se arme, tá, gente? Porque quando nós precisamos lutar, ninguém pode ir pelado. Nós temos que nos armar. Porque lá, eles estão todos com as melhores armas possíveis. Arma não digo, né? Mas ambição para receber ali os seus abonos, que algumas vezes são bem maiores do que o salário de muitos de nós. É isso, gente. Vídeo longo, mas eu espero ter ajudado a ajudar vocês, ok? Não sintam medo, são só dicas e orientações. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, vamos fazer esse canal crescer. Gente, eu amo vocês. Grande beijo no fundo do coração, tamo junto nessa, em outra, no que vier e vamos que vamos, porque a luta de um é a luta de todos.